recebe o perdão para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo da caridade, vamos iniciando a atividade da primeira noite. Nós temos uma Jesus, oração e explanação, oração para os lares, e nós temos uma linda para a leitura do Evangelho. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Quem está pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Se quiserem conversar com a gente, tem que pedir, tá bom? Vamos ver então do Evangelho, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa de novo, se formou uma grande multidão, de tal modo que eles nem podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está contido no Evangelho, Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 e 35. E também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 46 e 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro, do que é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certas máximas estão em contradição com o princípio. É que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são dele. Espanta-se com razão de ver certas circunstâncias Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados nunca compreenderam sua missão. Sua conduta, aos olhos deles, era bizarra, e seus ensinamentos não os tinha tocado, já que nenhum deles estava entre seus discípulos. Parece até que eles partilhavam, até certo ponto, as prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirmando isso João, no capítulo 7, que eles nem acreditavam nele. Quanto a sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho, mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa da sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestando testemunho como fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar em outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, o que se lhe ofereceu, com a chegada da sua família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Que assim seja.
noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui. Saúde, paz, prosperidade para aqueles que ainda não conversamos nesse novo ano. Quente pra caramba, né? Mas que tenha bons frutos, que nós tenhamos bons frutos dentro da doutrina, no nosso lar, na nossa comunidade. Uma orientação do Evangelho. Sabe-se que Pedro, Tiago, João, provavelmente André, principalmente Mateus e Jesus, falavam hebraico. Alguns deles também o grego, ou pelo menos escreviam. Então, algumas palavras, como eu acabo de ler, parecem estranhas na boca de Jesus, né? Mas nós temos que saber que aqueles que escreveram os primeiros evangelhos foi escrito em grego e daí passado para o hebraico. E o hebraico é uma língua pobre, de poucas palavras. A mesma palavra tem vários significados, né? Como aquele odeia teu pai e tua mãe. Quem não odiar seu pai e sua mãe, é no sentido de que, se não amar mais os princípios evangélicos do que os seus interesses familiares, amorosos, materiais, vai ser muito difícil entrar no reino dos céus, né? Então não podemos tomar as palavras de Jesus muitas vezes ao pé da letra. Ali, nessa parte do Evangelho, eu sempre evito de fazer esse capítulo, mas o Júlio indicou esse para a irmã ler, né, que foi aberto ao acaso, certamente para nós, para alguns de nós principalmente, deve estar a luz e que eu tinha que, né? Então, eu tinha separado: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, também de Mateus. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. As duas passagens de Mateus, que é a do Morro das Bem-aventuranças, né, no monte, quando Jesus falou as bem-aventuranças antes de morrer. Pertinho do lago, né, Tiberíades, o mar da Galileia, que Jesus subiu numa parte mais alta e ao longe se via aquele mar, que eles chamam de mar por causa da sua extensão, que na verdade é de água doce. Chama de mar da Galileia, isso é muito bonito. E costumava-se que aquele que fazia as prédicas no Evangelho, ele sentava, e as pessoas todas sentavam ao redor. Então, eu gosto das vezes. Isso é o que a tradição nos conta, né? Eu não estava lá, e se eu estava, não me lembro. Muitos de nós talvez estivéssemos lá, né? E isso é o que se conta na tradição. Então, podemos imaginar Jesus sentado numa parte mais alta, numa pedra, né? E os outros todos sentados ao redor. Há filmes, né? Há muitas descrições, mas na tradição judaica, né, que muitos se diziam messias, né? Muitos andavam pregando pelos caminhos, então muitos deles tinham ótimas mensagens, mas não eram o filho unigênito do Pai, né? Não eram realmente o Messias, né? Messias significa enviado, né? E aí, lendo que Maria talvez não entendesse, né? Isso é uma hipótese. Segundo outros, através de psicografias, dizem que Maria sabia tudo que Jesus iria passar. E o que não sabia, ela adivinhava. Quer dizer, ela veio trazendo do mundo espiritual. Ela veio antes de Jesus, claro, a mãe de Jesus, juntamente com outros, muitos espíritos, para ficarem naquela região da Galileia, para ir preparando o caminho sem o saberem. Sem saber. E possivelmente Maria também tivesse esquecido, entre aspas,
algumas coisas que trouxe do mundo espiritual, e à medida que se desenvolvia, desenrolava a vida de Jesus e dela, ela se lembrava. Então dava os conselhos certos, amparava Jesus, né? Nunca criticava o que Jesus fazia. Tem alguém que escreveu, não me lembro se foi o Humberto de Campos, irmão X, que escreveu, e Jesus quis sair a pregar, e Maria disse: não, tens que ficar a ajudar teu pai, que já está velho. E diz que Jesus prontamente retardou por mais algum tempo, né, a sua missão para ajudar o pai. Então Jesus, sim, era carpinteiro também, né? Hoje estava revendo nas anotações, né, que não são assim, de bater o martelo, coisas que a gente estuda, e nem tudo pode dizer foi assim, né? Muitas coisas são hipóteses, são inferências, né? Então diz que a cidade de séculos, de Tiberíades, José e Jesus ajudaram a construir. Quem visitou, vai visitar, já visitou aquela parte do Oriente Médio, já pode ter visto essa cidade que tem arcos e tal, alguns até hoje, depois de tanto tempo. Imagina tu caminhar por lá e saber que Jesus um dia caminhou ali, talvez botou umas pedras no chão, né, que eles caçavam muito. Os romanos tinham essa coisa, era muito capricho. E Herodes disse que era um baita puxa-saco dos romanos. Desculpe a linguajar, mas queria muito agradar os romanos, e naquele tempo quem governava era Tibério, mandou dar o nome de Tiberíades a uma das cidades. Então foi por ordem de Herodes que se construiu aquela cidade. Ficava uns 20 a 40, isso eu não sei, deve dizer no Google, quilômetros de Nazaré, então tinha que caminhar muito, né? Cafarnaum, onde Jesus começou as suas pregações, ficava uns 40 quilômetros de Nazaré. Eles faziam a pé, né? Como o Rodrigo gosta de nos lembrar, imagina que caminhavam, tudo que caminhava, né? E quando Jesus precisava, sabia que tinha alguém que tinha que ouvir a sua palavra, no caso da samaritana, ele dava uma baita de uma volta, e os discípulos não entendiam, até a hora que ele falasse, nem precisava dizer, eles já adivinhavam que ali tinha alguém que tinha que ter ouvido a sua palavra, a sua orientação. Dito isso, vamos ver um pouquinho dessa parte. É uma longa caminhada, talvez de séculos ou milênios, que nós, para atingirmos essas bem-aventuranças, vamos ter que... Temos uma vida, nós temos muitas existências, né? O Pai nos dá uma vida, Ele nos cria, e nós passamos por diversas existências por misericórdia dele. Então, milênios é a nossa caminhada. Hoje são os violentos, guerras, campanhas políticas, fome, sem que os poderosos muitas vezes desviam o dinheiro, água que está faltando, desviando o dinheiro para seus interesses, né? Esse desvio, que se façam outras ações, né? Naquele tempo dos anos 70, 80 ainda, quando a estrada se abriu, ficou inacabada, né? Porque não tinham onde aplicar, não queriam aplicar na educação, por exemplo, na saúde, abriam estradas, né? Foi assim, ontem ainda conversando, foi assim que se abriu e praticamente se fechou, se interrompeu a Transamazônica, né? Era para ser o orgulho do Brasil, né? Então, assim por diante. Então, são coisas violentas, coisas que violentam a humanidade, violentam o nosso povo, violentam a nós, e nem sempre são políticos, são pessoas comuns que vão desviando a corrupção da agressão. Como espíritas e cristãos, temos que modificar o nosso pensamento egoístico e cultivar os sentimentos de compaixão e compreensão
para as pessoas próximas a nós, iniciando pela nossa família. Aí é difícil, né? E dizem o Chico, por exemplo, a família dele não compreendia ele. Pediram para ele sair de casa, ele foi para uma outra cidade, né? Foi de Pedro Leopoldo para Uberaba. Pedro Leopoldo para Uberaba, porque a família não queria aquele ponto, que é compreensível. As pessoas paradas ao longo da casa, ao longo da rua, atrapalhavam a família, mas a missão dele era tão grande, né? O Chico já nem vou falar de Jesus, né? Já estou falando do Chico. Então a grande incompreensão muitas vezes está dentro da nossa família, é a que mais dói. Então tenhamos essa compreensão, essa mansuetude, essa mansidão dentro da família, que talvez seja que muitos de nós viemos fazer aqui, aprendermos a ser pacíficos para sermos chamados filhos de Deus. Nossa comunidade, nosso grupo espírita, não pensem, né? Os que não são de algum grupo, porque nos grupos espíritas só é harmonia, paz, beijinho, querida irmã, querido irmão. Há divergências, né? Há divergências. Alguns se afastam, muitos em geral, os que já se afastaram por alguma intriga, por alguma incompreensão, depois voltam. Perderam um tempo precioso, mas é um direito do seu livre-arbítrio. Vou me afastar por um tempo. Se afastam, voltam ou vão para outra filosofia, outra religião, todas nos conduzem a Deus, né? A palavrinha religião, religar. Com quem? Com Deus, né? Então, sentido da palavra religião. Para conseguirmos desenvolver a brandura no cidadão, temos que primeiramente nos perdoar, né? Nossos deslizes, nossa preguiça de estudar, por exemplo, de vir até o centro. Hoje estou muito cansada, fiquei o dia inteiro na praia, ou cuidei de um doente, ou tive que fazer comida, né? Ou tive que costurar nesse calor e tal, né? Então a gente fica com preguiça, uma preguiça sempre é bem preguiça, está cansado mesmo. Mas para Jesus isso não existe, né? Ele caminhava, ele sofreu, ele convocava as pessoas, ele fazia tudo que tinha que fazer, que era a sua missão. Aí a gente diz, eu não sei qual é a minha missão, não sei para que eu vim. A gente ouve muitas vezes no centro espírita. Procure no seu interior. O que é mais difícil de vencer? É a preguiça? É a sexualidade exacerbada? As frivolidades, querer só se divertir? Aí tu olha assim, talvez ele tenha que corrigir isso, né? Talvez seja uma das coisas para a qual eu vim. Não conseguiremos levar amor, caridade aos nossos semelhantes se nosso coração estiver amargurado, odiando alguém. Não daremos bons conselhos quando nos pedirem, que a irmã falou antes que aqui, pessoa que quiser conversar, seja quarta de manhã, seja agora de noite, depois da palestrinha, depois do passe, se tiver alguma angústia, alguma coisa que queira perguntar, tenha a nossa irmã, né, que tem atendimento fraterno para escutar. Não é para resolver, é para escutar. Muitas vezes a gente, só no falar, né, a gente consegue, né, destrinchar alguma coisa que é tão difícil quando a gente só pensa. Então, não daremos bons conselhos quando nos pedirem se não conseguirmos ouvir a voz de nossa consciência. Meditar e estudar. Mas eu já está velha, agora estou só falando estudar. Temos que estudar até termos ainda consciência. Estudar não é só pegar livro, caderno. Estudar é ouvir os outros. Estudar é olhar a natureza, meditar, né? Tudo isso é estudar. Que o Espírito de Verdade passou a mensagem para Allan Kardec, né? Estudar, amar e se instruir.
Então os brandos possuirão a terra. Jesus faz da paciência, da brandura, da compreensão e carinho com o próximo uma lei. Ele colocou isso, tanto que ele modificou um pouquinho. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, tão importante como o primeiro, amarás teu próximo como ti mesmo. Quem é o próximo? Todos nós somos próximos uns dos outros. Mas o próximo, o mais próximo, quase sempre, para não dizer sempre, é aquele com quem convivemos. E podemos ter certeza que nós também somos o próximo, mais próximo e mais difícil para com aquele irmão, aquela irmã. São poucos, né? Agora, pensando, não só de casamento, também na família, entre irmãos e tal. São poucos que conseguem levar uma vida familiar sempre na harmonia, na alegria. Aí eu te amo, aí vamos fazer isso juntos e vai dar certo. São poucos que temos essa alegria, né? Porque a maioria de nós veio para resgatar alguma falta, alguma dificuldade de outras vidas. A caridade foi a interpretação da lei divina que Jesus nos trouxe. Caridade não só em ajudar nossos irmãos com comida, roupas, mimos, apenas. Mas a caridade não acentuar os defeitos dos outros. É a tal da fofoca. Fulano não dá. Não, se fulano vai estar no meu grupo de estudos, eu vou deixar pronto. Né? Ou se a fulana vai ser a instrutora, a monitora, não vou. Né? É isso também. Então, isso é uma falta de caridade. Tu está analisando e fazendo juízo da pessoa. Quem te colocou como juiz do teu irmão? Né? Isso também é difícil. Às vezes um vício, um hábito negativo. Toma água fazendo muito barulho, fala muito alto, fala muito baixinho, tem que estar perguntando. Né? São pequenas coisas que podem estragar um grupo se a gente não se policiar. E a fraternidade. Ter no outro as suas necessidades e fraquezas, e nos reconhecer e reconhecer nele nosso irmão. Né? Ele é nosso irmão. E pensar que eu também sou irmã dele. Será que ele tem tanta aversão, tanta dificuldade comigo como eu tenho com ele? Né? Sempre nos pôr no lugar. E humildemente nos colocar como seu próximo e juntos caminharmos para Deus. Né? Se for difícil caminhar 20 anos, caminhamos 40, 50 para ver se conseguimos amenizar. E quando realmente se impede, falando agora de casal, nos impede de crescer, vamos tentar com outra pessoa. Mas primeiro separa daquele primeiro. Né? Separa de um para depois começar. Não é errado. No Espiritismo isso fica muito claro. Quando um casamento não está dando certo, separa. Para não acentuar e tornar mais difícil a próxima encarnação. Né? Porque de tantas brigas, tanta tristeza, né? Tanta divergência, a pessoa acaba fazendo coisas que talvez não fizesse se não estivesse com aquele companheiro. Então, separa, talvez ache outro companheiro e numa próxima encarnação, com certeza vai encontrar de novo aquela pessoa. Né? Só que poderá não vir como companheiro, pode vir como filho, como irmão, né? Talvez não dê dessa vez, depois. Muito bem. Eu vou tentar encurtar aqui não está quente, não, fora está feio. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico, em geral crianças, idosos e doentes, já não sofrerão, já não serão explorados e esmagados pelo forte e violento. Os maus serão afastados para mundos mais primitivos. E com a lei do progresso, segundo a promessa de Jesus, a Terra se tornará um mundo de todos. Né? É o nosso próximo passo, né? Da regeneração
porque, por enquanto, a terra é olhada como expiação e provas. Né? Então, por isso que a gente vê tanta miséria, tanta tristeza, tanto ódio, tanta mentira. Né? Então, se na nossa próxima encarnação nós não precisamos ir para um mundo menos evoluído e continuarmos aqui na Terra, que é o nosso planeta, ela já muito melhor de viver, sem tantas doenças, sem guerras, vai ser uma delícia, né? Todo mundo se querendo bem. Haverá, segundo, acho que foi Emmanuel que disse, do Chico, que ainda teremos o próprio Allan Kardec. A memória às vezes se me falha. Ainda teremos divergências, poderá haver alguma luta, mas não como há agora. Jesus trabalhava, batalhava para que seus conterrâneos deixassem de prestar tanta atenção para a pureza exterior. Você lembra que eles tinham que, cada vez, vai comer uma coisinha, lavar as mãos, lavar os pés, lavar o rosto, porque senão era considerado impuro. E Jesus, com seus discípulos, muitas vezes caminhavam, ofereciam alguma coisa, mesmo refeição, se eles não seguissem todos aqueles ditames da lei mosaica, eles eram ditos como pecadores. Né? Então, Jesus queria que prestassem menos atenção à pureza exterior e se conscientizar da sua pureza interior. Né? Os aleijados, por exemplo, deficientes físicos, leprosos, não podiam rezar, não podiam render graças a Deus em público. Nem no templo, nem na rua, nem no descampado, nem na praia. Não tinha que ser naqueles lugares específicos dos leprosos, né? Que eram grutas, que eram cavernas, fétidas, imundas, né? Onde passavam até fome e muita sujeira, claro. Daí, em vez de melhorar, cada vez piorar. Daí tem uma pequena historinha. Havia, Jesus, de vez em quando, ele sumia. Mas um dia que foi Jesus, já chamaram, os romanos já pegaram ele, os herodianos, né, os soldados Herodes, os sacerdotes do templo pegaram para interrogar e tal, porque os sacerdotes, os fariseus, tanto tinham raiva, porque ele sabia as coisas e falava, como admiravam, né? Como admiravam. Então, os discípulos achavam que ele sumia assim, pode ser que os fariseus pegaram ele. Né, para interrogar e dali mandar para Herodes, como realmente acabou acontecendo essa troca. Então, ele passeava, caminhava, mas sempre com objetivo. Então, um dia chegou na casa de um pastor, Benjamin Sá, esses nomes assim bem comuns deles. E ele perguntou, o que estão fazendo e tal? E o Benjamin disse, depois de uma conversa, o que é necessário, Senhor, para encontrar o reino de Deus no meu coração? Que Jesus dizia, tem que encontrar o reino de Deus, ele está no vosso coração. E aí Jesus perguntou a profissão deles, claro que eles sabiam para conversar. E então o Benjamin disse, eu sou pastor, tenho tantas ovelhas e tal, fazendo os queijos e tal. E aí ele perguntou para Sara. Ele disse, e o que você faz para o seu queijo ser o melhor? Naquele calor, às vezes filmas, geralmente muito calor, o que você faz? Ela disse, meu maior cuidado é manter limpos os óleos, aqueles tambores de guardar o leite para depois fazer o queijo. Aí Jesus disse, então, tem que purificar o seu coração para poder implantar o reino de Deus nele. Então foi essa a resposta do mestre. É uma história que conta, não sei se foi Humberto de Campos, que eu não atento tanto para os... mais a mensagem, né? Quando alguém tem inventado essa historinha bonitinha, eu achei que tinha muito a ver com a pureza do coração. 30 minutos, mas eu queria dar alguns lembretes. As pessoas que vêm tomar o passe de manhã, na quarta-feira, de manhã às 9 horas, se lembrarem de trazer também a sua aguinha, uma garrafinha com água.
Os passes devem ser tomados com os pés no chão, também agora de noite, né, quando for receber. E, de preferência, as mãos assim, levemente colocadas sobre os quadris, no colo, tanto faz, virar para cima ou para baixo. Se o médium passista achar que deve virar a mão, ele vira, né, suavemente. Né? Às vezes acontece. Diz que o Chico gostava de receber o passe assim, né? Receber. Depois, imagina as bênçãos que ele espalhava. Com o pensamento, plasmar, imaginar aquilo que eu vim buscar. Né? Temos que pensar, eu vim aqui hoje, isso era tanto de manhã como de noite, mas de manhã mais para a saúde. Eu vim buscar minha saúde, a harmonia da minha casa, a minha própria paz interior. Então mentalize isso quando receber o passe. Mudando os sentimentos, mudamos o pensamento. Então, se eu vier achando, querendo bem, as pessoas não vindo brigando durante o caminho, né, atirando pedra nos cachorros, que está cheio de cachorro, né, coisa assim, meio cruéis, ir com um pensamento leve, puro, tranquilo. Né? Tem uma coisa que não se fala mais, mas que eu ainda acho importante na quarta dimensão, pessoas antigas. Quando vierem pegar um passe, receber um passe de cura, que é da quarta dimensão, procurem vir com roupa clara, na parte de cima até a cintura. Claro, não precisa ser necessariamente branca. Por quê? Porque o branco reflete. Né? É mais fácil de receber as energias e refletir também as energias. Né? Não estou dizendo que vier de preto na parte da manhã não vai receber o passe, não é isso. Mas é interessante uma roupa clara. Né? Então, é nesse sentido. O pecado, a falta de caridade, julgamento do próximo está no pensamento. Então, ao recebermos o passe, pensar coisas boas. Eu tenho um vizinho que incomoda muito. Meu pai não me compreende. Minha mãe é muito exigente. Então, mentalize eles, não com raiva, mas pensando que podem se tornar amigos, por exemplo. Né? E mentalizando aquela água fluida, aquela aguinha na sua garrafinha, sabendo que no momento que está recebendo o passe, ouvindo o Evangelho, os espíritos de cura, de paz, de tranquilidade, de serenidade estão lá, abençoando e transformando essa água em remédios. Nós temos que acreditar. Né? Não é assim, eu não tenho fé. Muitas pessoas dizem isso. Eu não tenho fé. Eu lembro que bisavó dizia assim, eu não consigo acreditar. Aí, à medida que foi envelhecendo mês, chegou aos 90 e pouco, ela meio que acreditava. Tinha passado muita coisa difícil, às vezes acontece, a pessoa acaba descrendo. Então, a nossa fé nós construímos. Por isso que o Allan Kardec manda estudar para nos instruirmos, para compreendermos o porquê das coisas. Porque no Evangelho diz assim, assim, assado. Porque depois o Allan Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, geralmente, tem uma mensagem de algum espírito superior. Né? Então, nesse sentido, devemos aprender a ter fé. E podemos fazer isso estudando o Evangelho. Ao fazermos a irradiação para os lares, vamos fazer aqui, cada um de nós também lembra o seu lar, lembra a sua casa, cada coisa onde está. Se tem animais, se tem flores, plantas dentro de casa, ou nesse quarto, pode mentalizar. Que a energia do mundo espiritual está atuando naquele momento. Se tiver alguém doente, mentalize a pessoa doente. A gente diz irradiação para os lares, mas pode ser para a casa de um filho, de uma irmã, de um irmão, de alguém que eu quero bem, né? Podemos fazer assim. Então, transformar, plasmar, transmutar. Se teve uma briga lá, agora mentalize que o ambiente está sendo limpo. Né? Isso vai acontecer. Porque podemos pensar e fazer. Podemos pensar e não fazer. Ficar
ficar pensando, não vou fazer, não vai adiantar. E não pensar, aí eu crio um padrão mental, uma posição de descrença. Aí tudo fica mais difícil. Tá? Então encerramos assim, que tudo vai ficar muito melhor, né? Tem falado tudo mais difícil que algumas pessoas pensam. Para nós aqui reunidos com a fé em Jesus e Maria, sabendo que ela realmente era mãe de Jesus aqui na terra, e José era seu pai, e que o Pai Eterno o criou, Jesus esteve presente na criação do mundo, do planeta Terra, que ele ia tomar conta, que é o governador da terra. Segundo João, está no Evangelho, no primeiro capítulo já, que Jesus estava junto, o Verbo estava presente. Então Jesus, com certeza, estava presente quando a Terra foi criada. O cosmos, a nós interessa, por enquanto, ainda na Terra. Né? Então, que possamos ir para casa em paz. E agora, então, vamos seguir os nossos trabalhos. Assim seja. Assim seja. Vamos agora subir a oração para os que nesse momento você se concentre, envie o pensamento positivo para os irmãos que estão precisando de ajuda na prática deste dia. Eu queria hoje, já mentalizamos, falamos tanto do nosso lar, da nossa casa, pedir aos irmãos para mentalizarmos as casas onde houve um suicídio, das famílias que sofreram essa perda enorme de alguém que se suicidou. Um amigo, eu digo as famílias, pode ser um amigo, somos a grande família universal. E quem mais tem melhor do que nossa Mãe Santíssima para trazer consolo a essas pessoas? Enquanto fizermos a oração, também quem quiser pode passear pela sua casa e pedir então que a Mãe Santíssima, junto com seus amigos espirituais, faça a limpeza da casa de cada um de nós, ou de quem mentalizarmos. Mas em especial pediria hoje aos irmãos para mentalizarmos aos suicídios. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, o vosso manto se estenda até nós, pobres pecadores, que neste mundo lutamos contra as nossas faltas, nossas fraquezas e as consequências delas. Nós vos rogamos, ó Mãe cheia de graças, que neste vale de lágrimas sejamos sempre assistidos por vós, alma benfazeja, que vos apiedais de todos os sofredores. Compadecei-vos de nós, que neste mundo atravessamos os caminhos escuros da nossa provação, pois que, se lançardes sobre nós o vosso olhar cheio de misericórdia, podeis, ó Mãe querida, tudo suavizar e tudo conseguir em nosso favor, intercedendo junto ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Confiamos no vosso coração boníssimo, de Mãe Imaculada, e esperamos com toda firmeza na vossa proteção e amparo. Ó Mãe adorada, atendei a nossa súplica e tudo se tornará fácil e favorável para nós. Assim seja. Assim seja. Essa oração foi ditada por um frei que trabalha espiritualmente no templo espírita Tupiara. Os freis também, os padres também, estão se tornando espíritas.